lugar, alguém utilizando esse utensílio. Alguém já viu em algum lugar? Já viu uma foto, alguma coisa, um filme, alguma coisa parecida? Então, o talit, ele é um manto de oração, conforme Deuteronômio 6, que Deus disse: escreve essas palavras nas tuas vestes, para que não venhamos ter que todos os dias escrever essas palavras em nossa roupa. O texto que o Eterno deu, falando sobre esse versículo, está aqui em hebraico, onde nós fazemos todos os dias as nossas preces. Todas as vezes que você vê na Bíblia alguém falar alguma palavra que seja capa, ou uma palavra que seja um manto, sempre vai estar se referindo a esse utensílio. É um utensílio milenar. Alguém ouviu falar na Bíblia da capa de Elias? Ele deixou para Eliseu. Qual é a ideia aqui no Brasil que a gente tem? Capa para mim aqui, na minha mente vem logo capa de chuva, não é? A capa para nós é a capa de chuva, sim ou não? É. Só que na Bíblia, naquele tempo, capa era exatamente, lá no hebraico original está escrito talit gadol, que é essa vestimenta, que é uma vestimenta sagrada. Quando Elias foi levado na carruagem pela força de um redemoinho transladado, ele deixou para Eliseu a sua capa, o seu talit, o seu manto de oração. Eliseu pega então esse talit de Eliahu Hanavi, o profeta Elias, e a Bíblia diz que então ele bateu, feriu o Jordão e disse: onde está o Deus de Elias? Porque Eliseu tinha convicções da unção que estava sobre o profeta, e o rio se abriu. Sim ou não? Então, você vai ver em várias narrativas da Bíblia este utensílio aparecendo, porque para nós é um utensílio sagrado, de intimidade de cada um. Todo judeu, sendo mais rico ou mais pobre, o dia que ele morre, o judeu não usa caixão, o judeu não usa urna. Todo judeu, sendo o mais importante, o mais simples de todos, ele é enterrado com o seu corpo direto na terra, para fazer alusão a Gênesis: do pó saísse, para o pó voltarás. Porque na religião aprende-se que podemos ser a pessoa mais importante aqui enquanto estamos vivos, mas quando morrermos, vamos terminar igualmente a todos. Então, este chalé nós usamos para onde vamos durante toda a nossa vida, porque na hora da morte será a única coisa que nós levaremos quando morrermos. Por isso que Elias, que não conheceu a morte, deixou o seu talit para Eliseu, o profeta, o seu sucessor. Então, se você vê em Israel, por exemplo, todas as vezes que morre um rabino importante, um membro de uma sinagoga, pode ser um estadista, se for da religião, ele não vai ter urna. Dentro de um salão, o corpo dele vai ser colocado no chão, no piso, envolto deste pano, demonstrando que aquilo que nós carregamos durante a vida inteira para orarmos, de manhã, à tarde e à noite, que é esse chalé, que é essa capa, vai estar conosco até o último dia da nossa vida. Bom, Jesus também usava um talit como esse. Uau! Sim! Quando você vê na referência da mulher hemorrágica, o fluxo de sangue, ela disse: se tão somente eu tocar na ponta, na orla dos vestidos de Jesus, eu ficarei. Só que qual é a ideia que nós temos de vestido? Se você aqui no Brasil fala vestido, a gente vai imaginar um vestido de mulher, sim ou não? Então, será que Jesus estava vestindo um vestido de mulher? Não. Se você olhar no original, ela está dizendo: se eu tocar na ponta da sua vestimenta sagrada, do seu talit gadol, eu ficarei curada. Milhares de pessoas tocavam nas vestes de Jesus. Por que ela falou na ponta? Por que ela não disse: se eu tocar nele? Por que ela não disse: se eu tocar em qualquer lugar?
o que o texto leva até minimamente o detalhe mais intenso para falar sobre esse assunto, porque ela tocou exatamente nessa parte do talit. Vou abrir para você ver e entender um pouco o texto. Olha, Jesus está carregando ele. Está vendo ele quadrado, sim ou não? Sim. Então, na época, Jesus usaria ele sobre os seus ombros. Seria mais ou menos assim, como eu vou colocar? Então, ele está com essas vestes que, isso em Israel até hoje é comum. Na época de Jesus também era uma vestimenta espiritual para alguém que fazia parte da religião como Jesus. Então, ele está vestindo o talit, mais ou menos dessa maneira. E então, ela toca na ponta do vestido. Esse talit, ele tem 613 fios nas pontas. Você está vendo as pontinhas? Representam os 613 mandamentos, 613 mitzvot, mandamentos do Eterno para o povo de Israel. Está na Bíblia. Ele tem em cada ponta 5 nós. Eu disse quantos nós? Sim. Representa Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Devarim, Deuteronômio. Todas as vezes que um judeu vai orar, ele segura em cada nó, lembrando que a Torá do Eterno, que a palavra de Deus deve ser cumprida. Se você acha que o terço da Igreja Católica foi criada por eles, você está enganado. Esse tipo de oração feito com terço foi copiado da religião judaica e que também a religião islâmica utiliza, porém com utensílios diferentes. Mas esse hábito de orar segurando as bolinhas, aqui são os nós, isso veio lá da Torá, da religião judaica. Se são 5 nós que estão entrelaçados, estão amarrados, esses 5 nós estão amarrados em 8 fios. Eu disse quantos? 8. Cada fio desse, quando nós oramos, nós seguramos ele e pedimos para que Deus nos ajude a guardar as 8 portas do pecado que existe no nosso corpo. Olhos, boca, ouvidos e todos os outros que se compõem como portais para o pecado. Então o judeu ora nós pedindo que Deus dê graça e cobertura para que ele não venha errar na presença do Eterno. Mas o que isso tem a ver com a mulher hemorrágica? Tem tudo a ver, porque ela sabe disso. E ela tem uma hemorragia. A hemorragia dela provavelmente era de um problema que ela tinha no útero, porque ninguém fica 12 anos sangrando, perdendo sangue. Isso não é normal. Ela tem um problema crônico. No mínimo ela tem um tumor. Ela tem uma doença crônica no seu útero, que os sábios dizem que provavelmente essa doença ela adquiriu através de uma relação proibida, que pela porta do pecado, da sua intimidade, ela adquiriu. E por isso ela sangrou durante os 12 anos da sua vida. Daí então, quando ela toca na ponta, ela sabe exatamente o fio que ela está tocando, que faz alusão à sua intimidade, uma das portas do pecado do corpo humano. E quando ela toca, automaticamente estanca-se o sangramento. Jesus fica estarrecido dizendo: quem me tocou? Pedro fala: mas a multidão te aperta. Mas ele diz: é diferente, porque eu senti que das minhas vestes, mas lá no original está: do meu talit gadol saíram virtudes. Ela sabia o que Jesus trajava naquele dia. Ela sabia do poder das vestimentas que Jesus estava trajando. E ela sabia onde ela deveria tocar. Entre parênteses, cada necessidade que nós temos, existe um caminho, um código, uma chave, existe um segredo e uma maneira de tocarmos nele, para que ele possa resolver problemas internos da nossa vida e da nossa alma. Quem crê que Jesus está aqui? Glória a Deus! Eu queria que você ficasse de pé para me fazer uma oração em hebraico, tá bom? Para abençoar a sua vida e a sua noite. Está em Deuteronômio capítulo 6, capítulo 11. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Faça silêncio, por gentileza.
Diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kavod Malchut Leolam Vaed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha v'chol levavecha v'chol nafshecha v'chol merodecha ve'hayu ha'devarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom levavecha ve'shimantan levanecha ve'tibar dabam בשם תכה ותיתך ובלתך ודרהו ושובך ובחומך וקשרתם לאותן ידיך והיו לטטוף בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Amém. Você diga amém. Amém. Em português, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. O Senhor Deus é um só. Bendito é aquele cujo reino é glorioso e é eterno. Põe, pois, essas minhas palavras no teu coração. Escreve-as na tua testa. Atai-a entre os teus braços e os teus dedos. Ensina, pois, estas minhas palavras aos teus filhos, quando estiveres deitado, sentado, andando pelo caminho. Coloque e escreva essas minhas palavras nos umbrais das tuas portas, todos os dias da sua vida, assim diz o Senhor. Então eu queria que você desse uma salva de palmas, porque nós temos a palavra para nós. Amém. Tome o seu assento. É uma noite especial que o Eterno nos deu. Eu queria meditar com você rapidamente. Eu quero orar por cura. Quem precisa de uma cura essa noite? Eu quero orar por milagres. Deus vai fazer milagres. A irmã falou da moça da leucemia. Será que ela veio hoje? Cadê a moça que testemunhou, que estava aqui à esquerda, da revelação que Deus deu da criança quando estava no ventre, há 3 anos atrás, quando eu estive aqui? Será que ela veio? Está em algum lugar? A mãe da criança? E a outra que viria, a irmã dela, se não me engano, alguém que foi curada há 3 anos atrás, quando o Eterno fez algo aqui em nosso meio. Ela disse que a moça viria hoje. Eu não sei se ela está por aí, talvez algum imprevisto aconteceu, mas eu queria ler Gênesis capítulo 15. Quem está comigo, diga amém. Amém. Agradecer ao pastor Samuel J. Marques, sua esposa, seu corpo de obreiros, todos, pastor Beto, querido pastor Júlio, que o Eterno Deus abençoe, pastor Laurindo, que está aqui conosco. Prazer em rever a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 15. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, diga comigo, Abrão, numa visão dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou seu escudo e te darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se contigo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer? Abrão continuou: tu não me destes descendência, mas um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou. Quem está lendo aí comigo, diga comigo: fora. Fora. Diga: o Senhor levou fora. O Senhor levou fora. Mais uma vez, diga: Deus levou Abraão do lado de fora. Deus levou Abraão do lado de fora. Deus levou ele onde? Diga: do lado de fora. Então o Senhor disse: olha para os céus e conte as estrelas, se podes contar, porque assim será a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi amputado por justiça. Imputado, atribuído por justiça. Todos digam amém. Amém. Preste bem atenção.
Talvez você não faça noção da importância que este homem ele tem nas 3 maiores religiões de todo o planeta Terra. Abraão, ele é o pai da maior religião do mundo hoje, que é o islamismo, onde impera nos Emirados Árabes, região da Arábia Saudita, ali na região do Oriente Médio. Segunda religião, que é a mais antiga dessas 3, a religião judaica. Abraão, ele é o pai da religião judaica. Da terceira, Abraão também se torna base, que é a religião cristã. Todos os cristãos são chamados de filhos de Abraão, porque ele é conhecido como o nosso pai da fé. Os islãs, os muçulmanos, acreditam que o Deus criador de todas as coisas é o Deus de Abraão, Deus de Abraão. Igualmente, os judeus acreditam também que o criador de tudo e de todas as coisas é o Deus de Abraão. Porém, os cristãos também acreditam que Abraão foi o amigo de Deus, o descobridor de Deus. A saber, Abraão, ele aparece na Bíblia em um momento decisivo e crucial da sua vida. Porque primeiro, Abraão, ele nasceu em um lar totalmente destituído de Deus criador de todas as coisas, de um único Deus. A família de Abraão era uma família pagã, uma família idólatra. Daí então, a partir da vida de Abraão, é que nós vemos na Bíblia a palavra fé. Diga comigo, fé. Fé. Em hebraico, fé, nós chamamos de emuná. Emuná com bitachon, fé e confiança, é, na verdade, a receita para que possamos ter uma vida de intimidade e de busca com Deus de Abraão. O interessante é que Adão não teve fé, Eva não teve fé, Caim e Abel também não tiveram fé. Abraão foi o primeiro descobridor de Deus e se tornou aquele que foi o pai de toda a fé que existe em todo o planeta Terra. Abraão nasceu num lar de idolatria. Seus pais não eram crentes, seus pais também não eram judeus, seus pais também não eram muçulmanos, até porque a religião islã, das 3 que eu citei, é a mais nova, tem apenas 1.500 anos. A religião cristã está aí à beira de 2.000 anos. A religião judaica, ela tem 3.500 anos e ela nasce a partir deste homem que nós estamos falando sobre ele esta noite, a saber, Abraão. Homem esse tão importante no cenário das religiões, que Deus então encontra o coração dele, dentro do coração dele um desejo, uma sede por descobrir algo diferente. Abraão nasceu na casa do seu pai Terá. Diga comigo, Terá. A palavra Terá significa fabricante de deuses. O pai de Abraão era o maior fabricante de imagem de escultura que existia na antiga Mesopotâmia. Existe um livro milenar chamado Midrash, que conta a história do pai de Abraão, que diz que ele era o maior fabricante de imagem de escultura da antiga Mesopotâmia. A Mesopotâmia antiga era composta de 4 grandes cidades. Mesopotâmia é o nome do estado, que tinha como sua capital Ur dos Caldeus, segunda cidade Uruque, terceira cidade Nipu, quarta cidade Lagash. As 4 cidades formavam o estado da antiga Mesopotâmia, que tinha como sua capital econômica a cidade de Ur dos Caldeus. A cidade de Ur dos Caldeus era movimentada no quesito economia pela casa de Abraão, por causa do pai de Abraão, que era o homem mais importante da Mesopotâmia antiga. Era o homem mais benquisto da cidade de Ur dos Caldeus. Todo o movimento econômico da antiga Mesopotâmia se dava por causa das obras de arte que o pai de Abraão esculpia.
ele era dono da maior fábrica de imagem de escultura do mundo antigo. Nações, povos, tribos, reinos, de perto, de longe, os mais bem-sucedidos e até mesmo menos sucedidos no quesito financeiro, viajavam de longe para agendar um trabalho de construção de imagem de escultura que era feito pelas mãos do pai de Abraão. Por isso que ele carrega no seu nome já o significado, a raiz, fabricante de deuses, porque ele era visto pelos povos antigos, o pai de Abraão, como alguém que era iluminado pelos deuses para ter a habilidade de materializar a fé, o entendimento de crença de qualquer povo. Então as imagens mais caras, mais bem lapidadas, de pedras das mais preciosas, de prata, de ouro, de bronze, de tudo que você possa imaginar, eram esculpidas, eram erguidas dentro da fábrica do pai de Abraão. Porém, a história nos mostra que o pai de Abraão carregava esse dom, que era um dom de descendência familiar. O seu pai também era fabricante de Deus, avô de Abraão, e assim sucessivamente. Então, na família de Abraão tinha uma crença: o primogênito será o sucessor da fabricação de imagens e terá o dom dos deuses para construir imagens de escultura. Então Abraão, desde criança, cresceu num lar, vendo seu pai criar deuses, fabricar deuses, lapidar imagens de escultura. Abraão viu seu pai participar de reuniões desde criança, onde o povo, o líder, o rei, falava ou rabiscava a ideia da divindade que eles adoravam. E o pai de Abraão tinha o poder de materializar a crença e a fé de qualquer povo. Era uma habilidade importantíssima, e isso trazia muito recurso financeiro, porque o pai de Abraão é um sheik bilionário. Ele é um dos homens mais ricos do mundo antigo. Ele é considerado o homem mais bem-sucedido financeiramente da antiga Mesopotâmia. E o nome dele nós falamos, Terá, fabricantes de deuses daquela época. Abraão, quando ele cresce tendo um preparo, e esse preparo é para que seja possivelmente o sucessor do seu pai. Abraão já nasce num lar bem sucedido, ele já nasce numa família muito rica, ele tem muitas regalias desde a sua infância, e o sonho do seu pai é que um dia o seu filho possa ser o próximo construtor de imagens de escultura da sua casa, da sua família. O sonho do seu pai é que no dia que ele morrer, Abraão assuma os dotes, as habilidades, os dons, segundo a crença do seu pai, que ele recebeu dos deuses, que estejam nas mãos de Abraão, e que ele seja o próximo que vai materializar a fé pagã daquela região e dos povos mais distantes ou mais próximos que existiam naquela época. Me dá só mais um pouquinho de retorno, meu amiguinho do som, por gentileza. Obrigado, querido. Deus abençoe. Que lindo. Dá um copinho de café para ele lá, por favor. Se não quer não, querido, então me dá um pouquinho desse café gostoso aqui da igreja. Ô café abençoado. E você sabe o que acontece? O pai de Abraão vai crescendo financeiramente, vai crescendo sua fábrica. Ele tem dezenas e dezenas de funcionários, centenas de trabalhadores perto, longe, e representantes que estão ao seu serviço. Porém, Abraão nunca quis, segundo o Midrash, se envolver na vida profissional e espiritual do seu pai. Ele cresceu vendo dentro da sua casa altares, deuses, imagens de escultura das mais variadas, das mais bem feitas que você possa imaginar, das mais robustas e mais simples. Mas isso nunca tocou a alma de Abraão. Para ele aquilo nada mais era do que um pedaço de madeira, que um pedaço de minério, de metal precioso e etc. E isso sempre foi questionável, porque Abraão tinha tudo para ser o sucessor, mas ele nunca quis envolvimento com a vida profissional do seu pai. O Midrash nos conta que certo dia o pai de Abraão, tentando envolvê-lo nos negócios da família, nos negócios dele, deixou a chave da sua fábrica nas mãos de Abraão.
montou uma carruagem com os seus súditos e foi fazer uma entrega distante de uma das suas fabricações, de uma das imagens que ele concluiu. E ele disse: Abraão, meu filho, eu vou viajar e a fábrica vai ficar na sua inteira responsabilidade. Uma espécie de galpão onde tem todo tipo de imagens já concluídas, outras sendo consagradas, outras inacabadas. E então o pai de Abraão entrega a chave e diz: você só vai me fazer um favor. Todos os dias você entra na fábrica e coloca o incenso. Faça então incenso e coloca o alimento para os deuses que estão sendo preparados e consagrados para o dia da entrega. Abraão em silêncio pega a chave. Ele desde criança nunca havia entrado dentro da fábrica de deuses, porque todas as vezes que ele tentava se aproximar, algo que nem ele sabia explicar o afastava daquele ambiente, o afastava daquela fábrica, o afastava daquela porta. Porém ele não sabia nada a respeito de Deus. Nunca ninguém falou de um Deus que estava acima de tudo aquilo que os olhos dele ou que as mãos do pai dele poderia fabricar. Afinal de contas, toda a sua família é uma família totalmente idólatra. Então, para ele, o quesito religião e fé está simplesmente resumido naquilo que os seus olhos podem ver. Porém, dentro da sua alma há um grito, há um desespero, há um questionamento, porque ele sabe que existe algo maior do que os olhos dele podem ver, ou algo maior que o pai dele pode fabricar com toda a sua habilidade, com todo o seu preparo, com todo o seu talento. E diz a história do Midrash, que quando Abraão vai pela primeira vez sozinho na porta da fábrica dos deuses, ele abre a porta e ele se depara com um arsenal assombroso, todo tipo de imagem, de escultura que você possa imaginar, da maior até a menor, centenas de milhares de deuses que foram fabricados, pelas mãos do seu pai. Ele fica de certa forma maravilhado, porque seu pai trabalha nos mínimos detalhes, todo tipo de imagem, todo tipo de deuses que seu pai fabricou, que estão ali sendo preparados, algum por terminar, outros esperando a data da entrega. Ele fica assombrado diante de tantas imagens de escultura. Mas a história do Midrash diz que no mesmo momento nasce dentro do coração de Abraão uma revolta com tudo que ele vê diante dos seus olhos. E ele diz a história que pega um pedaço de madeira, um porrete, e sai quebrando todos os altares da fábrica de deuses do seu pai. Ele sai destruindo tudo, ele quebra tudo, ele destrói todos os altares, ele quebra todas as imagens. E ele deixa, diz o Midrash, a maior de todas as imagens intacta, o maior de todos os deuses sem tocar. E ele coloca o pedaço de madeira na região da mão daquela imagem, e ele tranca a porta e espera o dia da chegada do seu pai. Quando Terá chega, entra dentro da fábrica empolgado, achando que envolveu seu filho nos negócios da família, ele se depara com uma cena desesperadora. Todos os altares estão quebrados, as imagens foram destruídas. Parece que entrou um trator e destruiu tudo que estava ali dentro da sua fábrica. Prejuízo de milhões e milhões e milhões. Não só a questão financeira, data de entrega, compromisso. Pareceria que iria destruir a sua empresa. Mas o pai de Abraão não entende, porque ele vê a maior de todas as imagens de pé. Chama Abraão dentro da sua fábrica para prestar esclarecimento, porque a porta não estava arrombada, a fechadura não estava quebrada, os cadeados não foram burlados. Ele quer saber de Abraão o que foi que aconteceu. O Midrash diz que então o pai de Abraão pergunta: meu filho, você não sabe o que aconteceu aqui dentro? Porque essa destruição total vai me acarretar um prejuízo milionário. Eu não sei quem entrou aqui, o que aconteceu, você sabe me falar? Abraão olhou para o pai dele, diz o Midrash, diz: pai, olha, eu vim dar comida e acender incenso para os deuses, e eu comecei a alimentar as imagens menores. Essa imagem maior pegou esse pedaço de madeira, saiu andando por aqui, quebrou todos os altares, revoltou-se e destruiu todos os deuses. O pai de Abraão dá um sorriso e diz: meu filho, você deve estar brincando, né? Estou falando, pai. Por quê? Não estou brincando não, foi essa imagem, foi esse Deus. Então Terá disse a Abraão:
essa imagem, ela tem olhos, mas não consegue enxergar nada. Ela tem mãos, mas não consegue se mover. Ela tem pés, mas não caminha. Essa imagem, apesar de ser cara, muito bem preparada, muito bem elaborada, apesar de ter nela pedras preciosas que a decoram, e o Terá vai lá e diz: olha, isso aqui não fala, isso aqui não vê, isso aqui não pode se mover, isso aqui foi as minhas mãos que construiu, fui eu quem fiz, para que a nação que venha buscar possa adorar e tê-la como Deus. Por isso que eu pedi para você cuidar de tudo. Esse Deus não anda, esse Deus não se move. Diz a história do Midrash, que é quando Abraão olha nos olhos do seu pai e diz: pai, eu não entendo, o senhor é um homem muito inteligente, dotado de talento e respeito inigualável em toda essa região. Reis de nações diferentes, distantes, perto, se dobram diante da grandeza do seu talento e também do seu trabalho. Mas o Senhor, um homem tão inteligente, sempre me fez questionar dentro da minha alma: como o Senhor pode se dobrar, se curvar, queimar incensos, fazer sacrifícios diante de uma imagem e de um Deus que tem olhos e não pode te enxergar, que tem braços mas não pode te abraçar, que tem mãos e não pode te amparar, e que tem pés mas também não pode caminhar do teu lado? Isso deixa Terá meio que transtornado, porque ele nunca tinha pensado a respeito disso. É quando Abraão vira as costas e diz: a partir de hoje, pai, entenda que eu nunca serei o seu sucessor, porque dentro de mim tem uma sede de encontrar um Deus que as mãos não podem fabricar, que os olhos não possam apenas contemplar, mas que esteja comigo em todos os momentos da minha vida, por onde eu for. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Ele abre mão de uma herança bilionária, deixa de ser o homem mais importante da antiga Mesopotâmia, se tranca naquela noite no seu quarto, deita de cabeça para cima, olhando para o teto. Por volta de 3 horas da manhã, uma voz que ele nunca ouviu falou dentro do quarto e disse: Abraão, sai da tua casa, sai de dentro da fábrica dos deuses, sai do meio da idolatria, sai do meio do paganismo. Você não precisa mais de papai e mamãe, você não precisa de nenhum desses deuses. Sai da tua parentela, Abraão, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Serei amigo dos teus amigos, inimigo dos teus inimigos. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Assim disse o Senhor. Abraão dá um salto da cama naquela madrugada e ouviu uma voz que ele nunca havia ouvido antes em toda a trajetória da sua vida. Dia seguinte ele arruma tudo que é dele, pega seu sobrinho Ló, que era um pacto, tinha que levar, era obrigado, seu irmão morreu, só fica Abraão, que é o mais velho, que tem que assumir o sobrinho como padrasto, como pai, até o último dia da sua vida. E ele sai em busca de uma promessa. Ele pega tudo aquilo que é dele, mas ele abre mão de tudo aquilo que o pai deixaria para ele: ser o próximo fabricante de deuses, ser o próximo fabricante de imagens de escultura, e ser o próximo sucessor daquele que foi o homem mais importante da antiga Caldeia, Terá, fabricante de deuses, pai de Abraão. Quando ele abre mão dessa herança, ele está deixando para trás um legado, uma história, e indo em busca de uma voz. Diga comigo, voz. Voz. Diga voz. Voz. Quem de nós aqui abriríamos mão de uma herança bilionária, deixaríamos tudo para trás para seguir uma voz? Talvez, se tivéssemos tanta convicção e tanta fé, por isso que Abraão tinha que ser o pai da fé, porque uma voz faz uma proposta, e aquilo que está diante dos seus olhos, ele tem coragem de abrir mão de tudo para seguir uma
E a Bíblia diz que ele creu. Só que ele passa alguns anos achando que, como acontece com a gente, Deus diz: vou libertar, vou curar, vou fazer, vou abrir a porta, vai dar certo, vai prosperar. A gente acha que vai acontecer no dia seguinte, é ou não é? A gente fica na expectativa, mas passa um mês, a gente já vai gelando. 1 ano, 10 anos, cadê a promessa, Deus? Será que era de Deus mesmo? Será que era de Deus aquela palavra mesmo? Porque toda promessa passa pela sala de espera. Foi assim com Abraão. Ele está lá em Gênesis 15, numa noite dentro da sua tenda, lembrando de tudo que ele abriu mão para estar ali, e começa a ver no seu criado, no seu escravo, que é um bom rapaz, a possibilidade de ser filho adotivo e ser o sucessor. E ele começa a olhar em Eliezer a possibilidade de ser o seu filho, pelo menos pela fé. Afinal de contas, ele tem que crer. E numa madrugada, ele está num quadrado da sua tenda, Sara está dormindo. E aquela mesma voz, mais uma vez, vai lá e fala com ele: Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Abraão diz: é, Senhor, eu sei que é, mas tu não tens me dado semente. Depois de tudo que eu deixei para trás, será que seria o Damasceno, o Eliezer, o meu sucessor, o meu herdeiro? Abraão prepara dentro da sua mente todo o caminho para o cumprimento da promessa. Parece que ele quer dar um jeito que a coisa vire verdade. Aí Deus vem e choca, dizendo: esse não será o teu herdeiro. É muito fácil a gente aceitar o sim de Deus, mas é muito difícil quando Deus vem na contramão, dizendo: não é do teu jeito, da tua maneira, é do meu jeito e da minha maneira. Não vai ser Damasceno, não é Eliezer, ele não vai ser o teu herdeiro. E agora, Senhor, mas o que vai sair de dentro de ti, esse será o teu, diga comigo, herdeiro. Herdeiro. Deus o leva fora e diz assim: ei, sai do teu quadrado, Abraão, sai da tua tenda. Você está vendo o céu estrelado? Claro, Senhor, olha o horizonte. Quantas estrelas? Se é que pode. Parece que Deus está brincando com Abraão, porque quando eu era criança, com os meus amiguinhos, lá no interior a gente saía, o motor da energia desligava cedo, 8 da noite, e o céu era aquele espetáculo. E a gente brincava de contar estrela. Vamos ver quem conta mais estrela? 1, 2, 3, a minha avó gritava: menino, não aponta o dedo para a estrela, porque vai Vai ver reuga. Lembra? Eu tinha um amigo, o Daniel, sempre ele ficava mais tarde e dizia: ontem eu contei 4.385.000 estrelas. E a gente, menino inteiro: uau, você é o cara, hein? Você ganhou. Pois é. Dia seguinte, vamos contar estrelas. Mas parece que quanto mais estrelas a gente contava, mais estrelas surgiam. Quem já contou estrela aqui quando era criança? Eu era um adulto. Parece que quanto mais você conta, mais estrelas aparecem. Mas peraí, parece que Deus está brincando com Abraão. Ei, conta as estrelas, se é que pode. Aí Abraão, imagina, falando: Deus, peraí, o quê? Conta. 1, 2, 3. Não, Senhor, não tem. 4, 5, 10, 1.000. Não, Senhor. Volta para o começo. Por quê, Abraão? Que quanto mais estrelas eu estou tentando contar, mais estrelas estão aparecendo no céu. Não para, é infinito. Quanto mais eu conto, mais estrelas aparecem. Aí Deus diz: então assim será a tua descendência. Não, como as estrelas do céu, Abraão, será a tua posteridade. Mas espera aí, o que isso tem a ver comigo e com você aqui essa noite? Deus pediu para Abraão contar estrelas lá em Gênesis 15, sendo que ele teve só um filho com Sara, biologicamente falando, que é Isaac, que significa riso, filho da minha felicidade, da minha alegria, não é da zombaria. Isaac, o Isaac em português. O que Deus quer com Abraão então? Dando só um filho e dizendo que assim será a sua posteridade, como as estrelas dos céus. O que Deus estava mostrando para Abraão aquela madrugada? Sabe quem era? Eu e você aqui em Itapevi, na noite de domingo, 9 ou 7:30 da noite, adorando e exaltando o nome do Senhor.
Sabe quem era que Abraão estava vendo? Eu e você que iríamos descobrir essa fé. Eu e você que seríamos frutos da fé de Abraão e seríamos resultados da sua descendência. Todo aquele que entrega a vida a Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ele se liga na posteridade. Pastor, para que eu nasci? Para que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? Deus mostrou você lá no céu. Já era projeto de Deus que você viria a existir. Não para viver uma vida apagada, ofuscada, em trevas. Não. O propósito da existência, Deus mostrava para Abraão, lá 3.500 anos atrás, que eu e você teríamos o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, que seria a fagulha divina, dentro de nós. Deus estava mostrando, eu e você aqui esta noite, que iríamos dar certo, dar a volta por cima, iríamos vencer, iríamos ser sarados, iríamos encontrar Deus na nossa caminhada e faríamos parte de toda a descendência de Abraão. Eu e você éramos as estrelas que brilhávamos no céu, que Deus daria como filhos de Abraão. Se tem alguma estrela e tem algum filho de Abraão aqui essa noite, levante as suas duas mãos e dê uma salva de palmas e um glória a Deus e aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: você nasceu para brilhar. Olha para o outro irmão e diga assim: então dá um sorriso radiante aí, irmão. Sorriso colgate. Diga: por isso que Satanás quer apagar a tua luz, porque ele sabe que Deus te colocou nesse mundo para você brilhar e fazer toda a diferença. Diga para o seu irmão: você vai fazer a diferença. Só quem crê que Deus te trouxe nessa terra para um propósito profético e divino, diga aleluia. Aleluia. Olha as estrelas dos céus e conta se é que ele pôde. Sabe por quê? As estrelas iriam nascer depois que ele passasse pelo plano profético. Só que ele é levado à exaustão, porque o Deus que deu a promessa pediu a promessa de volta. Nasce Isaac, e quando Isaac nasce, ele já tem um filho que é feito na sua escrava Agar, a pedido da sua esposa Sara. E agora, esse filho que é algo que ele esperou a vida inteira, que agora Deus deu a ele, que é de fato a promessa que Deus deu. Deus vai com Abraão e diz: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho, o Isaque, lá nas montanhas do Moriá, você vai sacrificar o menino no altar na minha presença. Espera aí, Deus me deu uma promessa. Eu acreditei nessa promessa. Abri mão de tudo para viver essa promessa. E quando ela acontece, Deus me pede a promessa. É isso que está acontecendo com Abraão. Me pergunta por quê? Por quê? Porque Isaac era tão precioso para Abraão, era algo tão especial para Abraão, que começou a ocupar o lugar de Deus dentro do coração de Abraão. E existem coisas na nossa vida que Deus nos deu, que Ele prometeu, e que se tomar o lugar de Deus dentro de nós, Ele vai arrancar da nossa vida para ter o lugar que lhe é de direito novamente dentro de nós. A palavra que aparece ali no hebraico é Akedah. Diga comigo: Akedah. Akedah. Esse é o nome do sacrifício de Abraão. Akedah significa desprender do lado de dentro, arrancar de dentro do coração e colocar à disposição de Deus. Por que o sacrifício de Isaac aparece no hebraico com a palavra Akedah, que significa desprender de dentro? Porque Isaac ocupou o primeiro lugar no coração de Abraão. Deus quer matar o menino? Não. Deus quer levar o menino? Não. Deus quer frustrar Abraão? Também não. O que Deus quer então com o sacrifício? Voltar a ocupar o mesmo lugar dentro do coração de Abraão. Sabe por quê?
Porque aquilo que de precioso Deus nos promete, Ele nos dá, não pode ocupar o lugar de Deus dentro de cada um de nós. Que é isso, pastor? Eu já vivi coisas na minha vida que Deus me deu, e que quando começaram a ocupar o primeiro lugar, Deus teve que arrancar da minha vida para me ter de volta. Eu já vi pessoas que Deus prometeu dar um marido, mas o marido começou a ocupar o lugar de Deus dentro dela. E o que Deus fez? Levou o marido, perdeu o marido. Eu já vi Deus dar filhos para pessoas, e esses filhos, ou esse filho, começou a ocupar o lugar de Deus dentro dessa pessoa. O que aconteceu? Perdeu o filho. Eu vi maridos receberem de Deus a promessa de terem uma mulher. De Deus, era de Deus. Porém, essa mulher virou algo tão precioso a ponto de ocupar o lugar de Deus dentro do coração dele. E aquilo que Deus nos deu, a partir do momento que ocupar o primeiro lugar dentro de nós, infelizmente, é aí que Deus vai ter que arrancar e tirar da nossa vida para ter o seu lugar novamente dentro de cada um de nós. Deus não quer matar Isaac. Deus não quer que o pai mate o filho. Deus quer que ele tire do primeiro lugar Isaac e coloque no lugar de filho. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas tem gente que ama mais o carro, tem gente que ama mais a casa, tem gente que ama mais a namorada, tem gente que ama mais o namorado, tem gente que ama mais o filho. E que se Deus chegar e disser, olha, abre mão dele por amor a mim, muitos diriam, eu não abro, Senhor, eu não tenho coragem, eu não posso. É assim porque aconteceu comigo quando eu era adolescente. 1998, apaixonei por uma garota. Eu fiquei tão apaixonado e encantado, que se naquela época Deus dissesse, me dá a menina, eu vou te tirar a menina, ou você me ama, eu diria, não, Deus, se o Senhor me tirar ela, eu não quero saber mais do Senhor. Eu quero que ela seja, porque sem você eu ainda vivo, mas sem ela eu não posso viver. Você já ouviu essa conversa por aí? Sem ele eu vou morrer, sem ela eu não posso viver. Se Deus me tirar, eu me mato. Se não acontecer, eu morro. Alguns morreram, alguns se mataram, alguns perderam, e Deus continuou sendo Deus sobre tudo e todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as. Esse é o primeiro mandamento. Segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas tem gente amando o que está próximo mais do que Deus sobre todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Quem é que o reino dos céus? Deus. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus quer te dar promessas, mas a partir do momento que essa promessa que Deus te deu, Deus está falando com pessoas aqui, ocupar o lugar de Deus no teu coração, cuidado, porque Deus pode te levar à exaustão, como levou Abraão. Eu quero teu único filho. Se ele pede Ismael, Abraão daria na hora. Se ele pede Eliezer, Abraão daria na hora. Se ele pede até Sara, ele daria na hora. Mas o que de mais importante ele tem de precioso? O seu menino, o seu único filho. Quando ele ocupa o lugar de Deus, Deus prescrute. Não adianta dizer, não, comigo é diferente. Não, aqui dentro é Deus. Deus conhece a nossa intimidade e sabe da realidade do que está dentro de cada um de nós. O que acontece? Deus lê o coração de Abraão e vê que antes de Isaac, Deus estava em primeiro lugar. Só que quanto mais o menino cresce, mais ele vai ocupando o primeiro lugar dentro do coração de Abraão. Abraão então obedece, vai até as montanhas do Moriá, leva alguns servos, cutelo, fogo, lenha, leva tudo, jumento. Quando chega lá em cima, acontece a primeira vez na história um sacrifício humano da Bíblia. Um pai que agora por Deus tem que levar a exaustão o seu amor, dando para esse Deus que deu o seu filho para ele, como promessa, como sacrifício. E a palavra que aparece é Akedah, é desprender do lado de. Aí sabe o que acontece? Abraão está preparado. Quando ele vai sacrificar o garoto em cima de uma pedra, em cima do altar,
do alto do Moriá, Deus vai dentro do coração de Abraão e prescruta. E olha novamente as entranhas de Abraão e vê que de fato ele está disposto a deixar Deus voltar para estar no primeiro lugar dentro dele. E que mesmo sofrendo e doendo, por amor a Deus, ele vai sacrificar o seu próprio filho. Quando ele vai dar o golpe certeiro para sacrificar o seu filho, um anjo grita e fala: não! Parece um cordeiro rápido no meio de uns galhos. Isaac, sem entender nada, amarrado, pronto para o sacrifício, se levanta e Abraão sacrifica o cordeiro e volta com Isaac para sua casa. Porém, no seu coração, Isaac ocupa o lugar de filho e Deus ocupa o lugar de Deus. Glória a Deus. Nosso grande problema é inverter os lugares dentro de nós. A maioria de nós colocamos amores, paixões, coisas em primeiro lugar. E quando aquilo que eu possuo me possui, eu passo a ser escravo. Eu estou submetido àquilo que eu tenho. Porque quando aquilo que eu tenho me tem, se torna Senhor na minha vida. E Deus não aceita o segundo lugar. Tudo aquilo que Deus te deu não pode te ter. Porque aquilo que Deus te deu, a partir do momento que te ter, vai ocupar o primeiro lugar na sua vida. E aí Deus vai te levar à exaustão para arrancar aquilo que está no lugar dele, dentro de você, para voltar Deus a ser a sua prioridade. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu quero voltar a ocupar o primeiro lugar. Porque quando Abraão volta para sua casa, ele leva o garoto vivo, ele não morre. E o que Deus quer com toda essa trama? Só a prioridade no coração de Abraão. Hebreus capítulo 11, pela fé, Abraão sacrificou Isaac. Abraão sacrificou. Mas o menino não morreu, o menino nem feriu, não puxou nem um fio de cabelo. Por que então o escritor está dizendo que pela fé Abraão sacrificou Isaac? Porque acreditava que mesmo morto dos mortos, Deus poderia ressuscitar. Se ele não morreu, ou morreu. Ou Abraão cortou o pescoço. Não. O menino saiu inteiro, vivo, como subiu, ele voltou. Sabe por quê? Porque a maioria de nós achamos que sacrifício acontece aqui do lado de fora. Quando na verdade o verdadeiro sacrifício, ele tem que acontecer aqui dentro do nosso coração. Glória a Deus. Então eu coloco à disposição de Deus. Primeiro tem que morrer aqui dentro. É verdade. Para que possa ter vida no altar diante de Deus. Você pode dar um prato de comida para um pobre, mas se você está dando para se aparecer, aquilo não está saindo de dentro de você. Não é sacrifício, não é caridade. Se você traz um dízimo na igreja para mostrar que é o bam bam bam, não é sacrifício, não é amor, não é propósito, porque precisa sair daqui de dentro de nós. Se você traz uma oferta e você quer parecer que deu uma oferta mesmo, que você é o cara, isso não é de coração, porque aquilo que você faz de coração tem que morrer aqui dentro. Ah, fui eu que dei, foi eu que ajudei, foi eu que fiz, eu dei de comer, eu dei de beber, eu dei de vestir. Você não tem que tocar trombetas, porque aquilo que você faz quando sai aqui de dentro, o silêncio fala diante de Deus. Porque Abraão sacrificou Isaac aqui do lado de dentro. Tudo aquilo que eu consigo sacrificar dentro passa a ter efeito do lado de fora. Diga comigo, porque o que sai das minhas mãos, fala, para o altar de Deus, tem o poder de ter vida. Mas primeiro tem que morrer dentro de mim. Deus só recebe o sacrifício de Abraão. Isaac está vivo, mas ele tem que morrer dentro do coração de Abraão. Ele tem que sair do primeiro plano e tem que ocupar o lugar de filho. Tem gente invertendo a ordem das coisas. Deus te deu filho para ser filho. Deus te deu marido para ser marido. Deus te deu carro para ser carro. Deus te deu casa para ser casa. Deus te deu emprego para ser emprego. Deus te deu patrão para ser patrão. Deus te deu líder para ser líder. Deus não te deu filho para ser Deus. Deus não te deu marido para ser Deus. Deus não te deu casa para você endeusar. Deus não te deu carro para você idolatrar.
Deus não te deu dinheiro para você viver servo e escravo do dinheiro. Deus precisa ser primeiro na sua vida, porque a partir do momento que Deus é prioridade, todas as coisas começarão a acontecer na sua vida, na sua casa e na sua história. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer: eu quero voltar a ocupar o lugar de prioridade dentro de você, para que comece um tempo profético e extraordinário na sua vida. Assim diz o Senhor. Que crê que esse Deus está aqui, aplauda e glorifique a Ele aí, igreja. Olhe para o seu irmão e diga assim: aquilo que morre dentro floresce do lado de fora. Por isso que toda vez que você traz um dízimo aqui, Deus não chama de dinheiro, Deus chama de dízimo. A linguagem de Deus é totalmente diferente, sabia disso? O que você chama de dinheiro aqui no altar, Deus chama de oferta. Dinheiro é dinheiro na sua mão, dinheiro é dinheiro na sua conta, dinheiro é dinheiro na sua gaveta, no seu caixa. Quando chega no altar, Deus não olha como dinheiro, Deus olha como dízimo, primícia. Deus olha como oferta, gratidão, adoração, semente. Deus olha como sacrifício, Deus olha como voto. Por quê? Me pergunta por quê? Por quê? Porque os olhos de Deus são diferentes do nosso. Aquilo que nós chamamos de dinheiro, Deus chama de semente. Por que que 90%, 95% da riqueza do mundo está na mão dos judeus? Você sabia disso? Por que que eles representam 0,2% da população mundial? E 95% da riqueza do planeta Terra está na mão dos judeus, que são tão poucos no mundo. Por quê? Por que que o judeu, onde chega, floresce, prospera, dá certo? Por que que eles ganham dinheiro com facilidade? Por que que eles não estão aí na fila do SUS, morrendo com câncer, perdendo a vida? Por que seus filhos não estão delinquentes, presos, drogados? Por quê? Será que eles são melhores do que nós? Não. Sabe onde está a diferença? A maneira que eles se relacionam e como eles colocam Deus em suas vidas. E é muito simples. Eu orei aqui: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve a Israel, o Senhor teu Deus. O Senhor Deus é o único, acima de tudo e todas as coisas. Por que Hitler dissecava, abria o cérebro dos judeus na época do Holocausto para tentar ver se tinha alguma coisa de diferente? Não tinha, era igual aos outros. A diferença estava naquilo que eles viam a respeito de Deus. Sabe por que os judeus prosperam? Me pergunta por quê? Porque nenhum deles é escravo do dinheiro. Nenhum deles trabalha para ter dinheiro. Mas eles entendem que dinheiro tem que ser submisso a eles. E que Deus deu para eles dinheiro, para que eles possam administrar, ter, fazer, desejar e realizar. Mas eles entendem que com Deus eles precisam ter uma parceria. Ah não, é meu dinheiro. A nossa cultura ocidental é péssima em relação a dinheiro. Olha os casamentos se destruindo aí por causa de dinheiro. Olha as crises dos relacionamentos por causa de dinheiro. Principalmente mulher, né? Eu tenho meu dinheiro, eu pago as minhas contas, eu sou independente. A mente de um judeu não funciona desse jeito. E a mente de um casal não pode funcionar desse jeito. Porque você casou também na vida financeira. Você querendo ou não, é de vocês dois. Se terminar o relacionamento, vocês vão ver lá na justiça, vai ter que rachar o bolo no meio. O judeu entendeu que o que Deus tem nas mãos dele, Deus tem uma parceria com eles. O dia que você pisar numa sinagoga, você se assombra. Não é preciso o pastor estar pedindo oferta, dízimo, o rabino não fica falando sobre isso. Horas e horas e horas para pagar as contas da sinagoga. Você vai numa sinagoga, 80 pessoas, um shabat, não é menos de 1 milhão que levanta lá. Sabe como é que dá oferta na sinagoga? Hã? Você quer saber? Quem quer saber?
Quando passa o Sefer Torá, que é o livro sagrado em pergaminho, os homens se levantam, eles tocam na Torá, beijam a mão e dão uma oferta. Eles gritam como se fosse um leilão. Eu vou dar tanto. O secretário nota. Eu vou dar tanto. O secretário nota. Eu vou dar tanto. O secretário nota. Não é preciso o rabino pedir. Eles se oferecem, porque eles sabem que o que está naquela palavra vai virar verdade. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos. A palavra dinheiro significa or, que vem de luz, que vem de hesed, desejo. O judeu, sabe que o pessoal chama judeu de mão de vaca? É ou não é? O pessoal não chama judeu de pão duro, sim ou não? Sim. Mas sabe por quê? Porque o judeu entende que cada centavo que ele tem foi Deus que colocou em suas mãos. E ele precisa ter cuidado e zelo do mínimo que Deus colocou. Porque se ele não for fiel um pouco nos centavos sobre os milhões, Deus nunca vai colocar. Não vai colocá-lo. Você nunca vai ver moeda jogada na casa de um judeu. Você nunca vai ver criança brincando com dinheiro dentro da casa de um judeu. Você nunca vai ver no console de carro jogado dinheiro no carro de um judeu. Me pergunta por quê? Porque se for um centavo, R$1, se for 1 milhão, eles entendem que Deus colocou em suas mãos para aquilo ser multiplique. Eles têm cuidado com o mínimo. É por isso que é interpretado como mão de vaca, pão duro. Sabe para quê? Porque judeu entendeu que vida financeira é uma parceria que você faz com o Eterno. E que se Deus é dono de tudo e você tem uma parceria com Ele, aquilo que é de Deus vai passar a chegar nas suas mãos. Qual é a família mais rica dos Estados Unidos? Não é americana, é uma família de judeus. Sabia disso? As maiores funções, as maiores empresas do planeta Terra, sabe de quem são? Dos judeus. Qual é a maior rede social do planeta Terra hoje? Antigamente era o WhatsApp, Facebook, Instagram, agora virou Meta, só uma. Qual o nome dele? Mark Zuckerberg. Você sabia que ele é judeu? Judeu. Sabe por quê? Porque foi ensinado desde criança que tudo que ele tem não é dele, mas que pertence ao Eterno, para que ele possa administrar. E com a bênção de Deus, tudo que ele tem será multiplicado. A diferença está na maneira que eles veem aquilo que Deus coloca em suas mãos. Para o judeu, dinheiro é dinheiro quando está em suas mãos. Mas quando chega no altar, é gratidão, louvor, adoração, senhorio e exaltação a respeito de Deus em suas vidas. E as crianças são ensinadas desde os 2 anos de idade a dar oferta. A gente chama de oferta, mas lá na religião a gente chama de tzedakah. Diga comigo, tzedakah. Tzedakah vem da palavra tzadik. Tzadik é justo, vem a palavra justiça. Dar oferta para judeu é exercer o direito de justiça no mundo físico e no mundo espiritual. Nessa época de Serihot que nós estamos, 40 dias, os judeus saem procurando lugares e pessoas para eles ofertarem, para eles darem uma tzedakah. Por quê? Porque eles entendem que tudo aquilo que você faz para o outro, Deus ele faz por você multiplicadamente. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus te trouxe hoje para dizer para você que tudo que Ele te deu, que Ele ainda vai te dar, não pode ocupar o lugar de Deus dentro de você. Diga, porque tudo que Deus quer está em primeiro lugar. É ser prioridade lá nas entranhas da sua alma, dentro do seu coração. Diga, porque a partir do momento que Deus te deu uma promessa e ela chegou na sua vida, ela tem que ter lugar de promessa e não lugar de Deus dentro de você. Cada coisa tem que estar no seu devido lugar, porque aquilo que Deus me deu, quando ocupa o lugar dele, ele arranca da nossa vida e nos leva à exaustão. Quero que você coloque a mão no seu coração a partir de hoje. Diga comigo, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Deus, eu quero ministrar sobre a vida do teu povo aqui essa noite.
E a partir de hoje, seus entendimentos serão abertos.